Paulo Souto já está comigo aqui nessa terça-feira para a gente falar sobre direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Paulo, seja muito bem-vindo. Bom dia para você em mais uma semana. Bom dia, Patrícia. Eu acho que hoje a gente já tem uma notícia importantíssima para muitos trabalhadores, que é a de que a greve dos médicos peritos do INSS já tem data para acabar, mas ainda mantendo o estado de greve. Não é isso, Paulo? É uma novidade, mas ainda não dá para comemorar muito. A notícia que saiu foi esta, eu não entendo. Vamos tentar entender, então, melhor o que é isso que está acontecendo? Vou chamar Danilo Alves, ao vivo. Danilo, explica para a gente aí. Bom dia para você. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, atualmente 30% dos peritos estão atuando, mas a partir da próxima segunda-feira, dia 25, a categoria garante que 100% dos profissionais voltam às atividades, mas isso de forma parcial, porque alguns atendimentos serão priorizados. Durante esses quase 4 meses de greve, mais de 2 milhões de atendimentos deixaram de ser realizados e todas essas perícias estão sendo remarcadas. Quem vai explicar para a gente qual é essa prioridade é a Cláudia Vanderlei, que é da Associação Nacional dos Peritos do INSS. Cláudia, bom dia para você. Quem é que começa a receber os atendimentos a partir da próxima segunda-feira? Quem tem prioridade depois dessa paralisação? Bom dia a todos. Na verdade, nós vamos iniciar priorizando os atendimentos daqueles segurados que ainda não realizaram a perícia inicial. Nós retornamos em estado de greve. Isso significa que essa paralisação ela pode ser reiniciada dependendo da possibilidade ou não de negociação. Mas, diante da situação de penúria que a população está passando, nós decidimos em assembleia retornar e realizar a perícia de todos aqueles segurados que ainda não realizaram nenhuma perícia. Ou seja, a perícia inicial, que é a perícia que permite que o segurado inicie a receber o seu benefício. Ou seja, essas pessoas que ainda não realizaram essa primeira perícia são aquelas que não estão recebendo benefício nenhum e as que mais estão sofrendo com a paralisação. Exatamente. São pessoas que, há meses, apesar da normatização durante a greve que o INSS realizou, de que elas teriam prioridade, na prática nós temos visto que muitos desses segurados ainda não tiveram acesso à perícia. Desse modo, nós resolvemos retornar e priorizar esses casos. A categoria, como você já disse, pode voltar àquele estado com 30%, mas existe uma previsão de negociação? Até quando vocês vão manter esse atendimento dessa forma? Veja bem, nós estamos retornando nesse estado de greve exatamente pela falta completa de negociação com o governo. Essa é uma greve que já dura quase 140 dias, portanto uma greve extremamente extensa. E a população, na verdade, é quem mais tem sofrido diante de todo esse descaso pelo qual o governo vem tratando a nossa categoria. Ok, Cláudia, obrigado pelas informações. Patrícia, é com você. Obrigada, Danilo, por esclarecer direitinho o que é isso, voltar da greve, mas ainda mantendo o estado de greve. Você entendeu? Não. Não gostou, não? Eu acho, primeiro, esse critério não acho justo. O justo seria respeitar a ordem cronológica. Tem várias pessoas que agendaram perícias, na fila, né? Estão na fila e não vão ser atendidas. Exatamente. Pessoas que estão necessitando prorrogar o benefício, porque ele deve ter sido suspenso. Sim. Porque o correto seria, se a justiça determinasse que o benefício seja prorrogado, se o novo perícia, a culpa não é do segurado. Que seja prorrogado, depois faça a perícia. Eu não acho justo esse procedimento, não. Então fica claro aí para todo mundo, a categoria arrumou um novo critério para essa fila, volta no dia 25, mas ainda em estado de greve, ou seja, mantendo ainda o efetivo reduzido e fazendo uma escala de atendimento, definidas por ordens de prioridade. Eu não acho justo a sociedade pagar pela briga dos servidores com o governo federal. E uma briga longa. Tem muitas pessoas, né, tipo segurado de INSS, esses jamais deveriam ser penalizados como estão sendo. E muito. E muito, não é? E muito, há mais de 4 meses. Conheço pessoas que adoeceram, passaram 45 dias esperando a perícia, tiveram que voltar a trabalhar e até hoje não. Imagina, não receberam. Não receberam o auxílio doença. Tem gente que está sem salário esse tempo todo, é complicadíssima a situação. Estamos acompanhando, viu? Dia 25 deve voltar, vamos ver se isso vai agilizar a fila ou não. Ô Paulo, a primeira pergunta de hoje, que é do Daniel, achei muito curiosa, estou querendo saber. Ele pode contratar uma empregada doméstica como MEI, microempreendedor individual? Patrícia, em janeiro de 2015, teve uma resolução de número 117, onde incluiu diaristas domésticas, como MEI, e cuidadores de idosos, como MEI. Tá. Eu acho temeroso. Poder pode, agora eu acho temeroso por quê? Porque existe uma lei
onde diz que aquelas pessoas que prestam serviço em uma residência por mais de 2 dias na semana são considerados empregados domésticos. Pois é. Poder pode, agora eu não sei como é que a Justiça do Trabalho vai analisar casos dessa natureza. É temeroso, mas poder pode. O Paulo diz aqui o que diz a lei, mas já dá o conselho dele. É meio perigoso, né? Porque de repente, se o funcionário entrar na Justiça, vai saber como a Justiça vai interpretar uma situação dessa. Mas agora, há um paro legal. Se você contrata um diarista meio 2 dias por semana, não tem estresse. A Solange, do bairro do Geisel, faz a seguinte pergunta para você. Quem trabalha numa escala de 5x1 tem direito de receber o domingo dobrado quando trabalha neste dia? Não, essa escala nunca foi benéfica para o trabalhador. E é? É, porque ele só vai folgar um domingo a cada 7 semanas. Certo. Certo? Essa é a opção da escala dele. Se cair no domingo, ele não. Agora, se cair um feriado, aí sim ele recebe dobrado. Domingo, não. Olha Agora, ele só vai ter direito à folga no domingo a cada 7 semanas. Agora, se cair no domingo, trabalhou no domingo, não vai ter direito ao domingo dobrado. Mais uma pergunta para você, do Petró Filho. Um empregador pode reduzir a jornada de trabalho de um empregado doméstico para diminuir custos? Petró é o nosso assíduo telespectador. Exato. E na pergunta ele fez um esboço, ele escutou uma conversa entre 2 patroas no supermercado. Certo. Elas queriam, uma dizendo para a outra que estava com dificuldade, queria reduzir a carga horária da empregada. Não pode. Não pode. Pode na seguinte hipótese, onde a empregada pede para reduzir sua carga horária. Mas se for fazer isso, tem que ser muito bem documentado, através de documento, assinado pelas partes, inclusive com testemunhas. Eu aconselho sempre a fazer isso. Agora, você pode contratar um contrato novo, você contrata um empregado para trabalhar 3 dias na semana. Aí você vai ter um pagamento do salário e tributos proporcional às horas trabalhadas. Para deixar claro, então, se você contrata um empregado doméstico, por exemplo, que ele não trabalha às 8 horas, né, que é o que prevê a carga horária, você não tem que pagar o salário mínimo, você paga como se fosse proporcional. Proporcional às horas mas trabalhadas. Não pode fazer essa alteração assim arbitrariamente. Em contrato que já está vigente, não. Já estou de volta aqui com o Paulo Souto para responder as perguntas que você aí de casa mandou para a gente sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Nossa próxima pergunta vem de Campina Grande, Paulo. Telespectadora é a Bruna. Ela quer saber assim, a aluna aprendiz que fica grávida durante o contrato tem estabilidade no emprego? Patrícia, antes de responder a pergunta da Bruna, queria só dar uma sugestão ao INSS do nosso e à assunto do bloco Associação anterior. dos Peritos. Certo. Próxima greve, façam o convênio que está na lei, para que os segurados não sejam prejudicados. Esse convênio deve ser feito com outros órgãos públicos para que as perícias médicas sejam feitas por outros médicos e não por médicos peritos do INSS. Façam a sugestão é essa. É muito fácil e não vai prejudicar os tão sofridos segurados do INSS. Façam a sua greve, que é direito de toda a categoria. Não tem problema nenhum, o direito de trabalhador fazer a greve. Agora vamos também agir com coerência. O segurado do INSS... Agora vamos à pergunta da Bruna. Vamos lá. Tem estabilidade, Patrícia. Por quê? Porque o aluno aprendiz, ele tem que ter carteira assinada e estar segurado junto ao INSS. Então, ela tem estabilidade do emprego. Engravidou, não pode ser demitido. Próxima pergunta de Maria da Consolação. Ela pergunta assim, trabalho como costureira, gostaria de saber se eu posso contribuir para o INSS na alíquota da dona de casa de baixa renda, que é de 5%. Dona Maria da Consolação, em hipótese alguma, o que a senhora deve fazer neste caso? Deve ir ao SEBRAE e tirar sua inscrição como microempreendedor individual, que também vai pagar uma alíquota idêntica à dona de casa, de 5%. Mas jamais quem exerce atividade remunerada pode contribuir como doméstica, como dona de casa de baixa renda. Na prática é a mesma coisa, 5%. Porque se você fizer isso e o INSS vai ter que fazer um levantamento, descobrir, você vai ter que pagar a complementação. Ixi, Maria. A Marta Rolim, Paulo, faz a seguinte pergunta. Uma empresa pode demitir um funcionário se ele estiver perto de se aposentar? Marta, a princípio sim. Se não existir um dissídio coletivo de uma categoria prevendo o contrário, ele pode ser demitido. Mas já existe um projeto do Congresso Nacional onde vai impedir este tipo de demissão. Faltando 2 anos, um ano. Ah, não tem uma definição? Não tem ainda, mas no projeto de lei são 2 anos. Rapaz. Aí ele não pode ser demitido. Mas ainda está tramitando no Congresso Nacional. A pessoa trabalha a vida inteira, aí depois é difícil conseguir emprego lá com 40, 50 anos, né? É complicado para o trabalhador. Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do Antônio Leal Patrício, ele que é aqui da capital. Ele conta assim, a empregada do meu sogro apresentou um atestado de 15 dias. Ela não aceita que é o INSS que tem que pagar os referidos dias. Está obrigando que o meu sogro pague. Vê só, o que ele tem que fazer? Olha, eu vou fazer uma... em hipótese alguma. Primeiro está na lei que quem paga a partir do primeiro dia é o INSS. Primeiro, né? Primeiro dia. Para empregados domésticos. Artigo 72, inciso 1º do decreto 3.048 de 1999. Ninguém sabe quem tudo. estiver passando por esta situação, pode mandar um e-mail que eu mando este artigo comentado e com as instruções do INSS como deve proceder. Pronto. Não se sujeita a pressões de empregado doméstico que apresenta o atestado médico
e querem que o patrão que pague. Olha, o patrão já paga uma alíquota de 8%, que é para isso. A alíquota que o patrão paga só serve para isso. Quem não serve para aposentadoria de empregador doméstico, o empregador doméstico, quando ele paga os 8%, é para se safar nas situações. Então não tem que discutir. Não tem o que discutir. Está na lei e acabou. Você falou para mandar um e-mail, qual é o e-mail? Eu quero saber. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br. Basta dizer, eu quero saber qual é o artigo. Nós estamos enviando. Tá tudo certo. A gente fala aqui e já dá a solução para você. Paulo ajuda a gente demais. Bora para a próxima pergunta hoje do João Ricardo, que é do Jardim Oceania, um bairro aqui da capital. O sistema E-Social altera automaticamente o salário da empregada depois do reajuste do salário mínimo? Chegou muita pergunta sobre isso, certo? Você tem que ir no sistema e alterar os dados, tem lá, dados cadastrais. Não, dados contratuais. Certo. Você vai lá e altera o valor do salário. Pronto, tem que fazer isso manualmente, então. Manualmente você deve fazer agora para emitir o DAI de janeiro, que paga no dia 7 de fevereiro, e os recibos. Você tem que editar esses dados contratuais. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. Você de casa pode ir mandando a sua pergunta. Toda terça-feira a gente tem esse nosso bate-papo aqui para te esclarecer. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou eu quero saber @paraíba.tv.br. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com a nossa coluna. Obrigada, viu, Paulo? Boa semana para você. Também, valeu Patrícia. pelas dicas. Até Vamos lá. Estamos aqui para isso.